Que a paz esteja com vocês. Saúdo a igreja da mesma forma que o Senhor Jesus saudou os seus discípulos nesse episódio narrado aqui pelo evangelista Lucas, que é muito interessante. Muito interessante. Eu gosto de ler certas passagens do Evangelho, sempre imaginando a cena, como se eu estivesse ali presenciando o que está acontecendo e tentando situar os personagens, as pessoas que são mencionadas ali, que algumas identificadas, outras não, mas que de alguma forma estão participando daquele cenário. E este episódio aqui é bem interessante, inclusive a foto que a gente utilizou para divulgar, né, a mensagem de hoje nas redes sociais, ela é bastante apropriada. Vocês podem ver ali Jesus sentado à mesa, ao seu lado alguns homens e várias mulheres, não é? Eu já vi representações desta cena de Lucas em que só apareciam os discípulos, como se eles estivessem numa reunião privada unicamente com os seus discípulos, quando a gente sabe que no cenáculo em Jerusalém, quando eles se reuniram para celebrar a última ceia e que as pessoas que permaneceram ali não eram somente os discípulos que acompanhavam Jesus no seu círculo mais íntimo, mas havia um coletivo de pessoas que também o acompanhavam, inclusive várias mulheres, certo? Então, é uma cena bastante didática e eu acredito que bastante autêntica em relação ao relato bíblico. Mas este texto, né, que nós lemos, de Lucas 24, a partir do versículo 36, é, na realidade, dentro da narrativa de Lucas, a terceira vez que Jesus aparece a pessoas, né, no seu convívio. A primeira vez foi lá no sepulcro, não é? Quando ele conversa com algumas mulheres, especialmente Maria Madalena, né? Então, vários evangelistas narram esse encontro. Foi a primeira vez. A segunda vez é, neste mesmo capítulo 24 de Lucas, é aquele belíssimo encontro de Emaús, que duas pessoas vão caminhando, uma caminhada longa de uns 20 quilômetros, mais ou menos, para a sua casa, situada num vilarejo próximo de Jerusalém, como tentando refazer a sua vida depois da grande aventura com Jesus Cristo, depois de todo aquele sonho de instauração imediata do reino de Deus com Jesus Cristo ter desmoronado. Essas duas pessoas, talvez um casal, muitos defendem que seria um casal, indo para sua casa e aparece então ali um terceiro caminhante que puxa a conversa com eles e começa então a comentar sobre os últimos acontecimentos. Aparentemente ele não sabe de nada do que aconteceu, ele é uma pessoa que como que chegou do outro planeta e não sabia nada sobre a crucificação de Jesus e toda a agitação de Jerusalém em volta daquela cena da crucificação de Jesus junto com mais dois malfeitores e os boatos da sua ressurreição e aquela coisa toda. Então ele vai conversando com eles e de repente começa a falar da palavra de Deus e começa a comentar sobre o verdadeiro destino do Messias, do Cristo. E quando eles então chegam na sua casa, convidam aquele desconhecido a pousar na sua casa, porque dali para frente ia ser noite, a caminhada ia ser
mais arriscada, mais perigosa. Então convidam aquele desconhecido para pousar na sua casa. E quando eles então oferecem um lanche, uma pequena refeição, ao partir do pão, eles reconhecem naquele desconhecido a pessoa de Jesus Cristo. E nesse momento então eles dizem: não, nós não podemos ficar aqui. Nós não podemos ficar dentro da nossa casa, nós não podemos ficar na nossa zona de conforto. Nós precisamos voltar para Jerusalém, nós precisamos relatar para os nossos companheiros de caminhada o que nós presenciamos aqui. E é isso que eles fazem, refazem todo o caminho de volta. E quando chegam então em Jerusalém, eles, talvez um tanto cansados, esbaforidos de fazer 2 vezes o caminho de casa, na ida e na volta, eles então comentam com os discípulos o que tinha acontecido. E pouco depois então, Jesus aparece como de uma maneira mágica no meio daquela sala. Aí os pontos se fecham, as versões se encontram, aquilo que era dúvida se transforma em certeza. E é nessa hora que acontece então uma cena que eu acho que é muito interessante. Porque enquanto eles então comentavam, tentavam processar aquelas informações, aquilo que as mulheres tinham conversado com eles mais cedo, e aquilo que o casal vindo de Emaús tinha também relatado para eles, aqueles acontecimentos estranhos que estavam se registrando ali, Jesus então aparece no meio deles. E cria-se ali uma situação, eu diria, embaraçosa, porque os discípulos olham para Jesus tentando entender se era uma pessoa realmente que estava no meio deles ou se era uma alucinação coletiva, se era algum ser espiritual que apareceu ali sob a forma de Jesus, aquilo que lá na Amazônia, no Pará, se conhece como visagem. Nessa Margarida, né? Estavam tendo a visagem, né? O paraense logo diria isso. A visagem dos discípulos de Jesus. Viram Jesus ali no meio deles. Mas não era. Eles começaram a perceber que não era. Que era Jesus que estava pessoalmente ali, corporeamente. Sabe-se lá como ele chegou ali. Então eles olhavam para Jesus e se entreolhavam. E agora, o que a gente faz nessa situação? Como é que a gente deve reagir? As mulheres que não são mencionadas aqui no relato, essas então eu imagino a reação delas. Porque elas deviam, muito provavelmente, estar olhando com muita alegria para Jesus ali, e ao mesmo tempo olhando para os discípulos e fazendo uma gesticulação mais ou menos assim, ó. Vocês estão vendo, né? O homem está aí. A gente falou para vocês de manhã, quando a gente voltou do túmulo. Ninguém acreditou. Aqueles que foram para Emaús, inclusive, chegaram a comentar com o desconhecido, que eles não sabiam que era Jesus, diziam, algumas mulheres vieram com uma história que tinham encontrado ele lá, próximo lá do sepulcro e tal, contando assim um relato com os 2 pés atrás, né? Com uma especulação, com uma história meio mal contada, né? As mulheres deviam estar assim, naquela situação,
com as quais muitas vezes a gente convive, né? Especialmente os casados aqui, né? Da mulher dela. Falei para você, mas você não levou a sério o que eu te falei. Às vezes acontece isso, né, Miranda? De vez em quando. E enquanto os homens ali e as mulheres não sabiam o que fazer, Jesus tem uma reação para quebrar, digamos assim, o gelo da situação, né? Que eu vi acontecer muito lá em Minas, quando eu morei lá, principalmente quando a pessoa, isso pode acontecer em outro lugar, mas eu vivenciei isso em Minas. Quando a pessoa visitava, né, a casa da gente, já tinha uma certa intimidade, uma certa proximidade, parentes, né? E então, a gente chegava na casa assim, começava a conversar e tal, parará. E aí de repente perguntava assim para a gente, tem nada para comer aí não? Às vezes acontece isso também, né? O pessoal chega e tal, tem nada para comer aí não? É muita intimidade, mas foi o que Jesus fez, né? Enquanto o impasse reinava ali, ninguém sabia o que fazer com ele, ele fez essa pergunta. O que, aliás, não era sem motivo, né? Faz as contas, Jesus fez uma refeição na quinta-feira à noite. Foi a ceia pascal. Depois disso veio a sexta-feira, a crucificação. Veio o sábado todinho. No domingo de manhã cedo ele ressuscitou, mas não há registro que ele tenha ido almoçar em lugar nenhum. Então ele devia estar 3 dias, né, sem nenhum registro de ter feito a refeição. Então ele devia estar com bastante fome, né? Então a pergunta não era absolutamente fora de propósito. Ele estava com fome. Então alguém foi lá, né? Todo mundo então se mobilizou e disse, não, olha, sobrou um peixe do almoço, né? Aquele peixe que a gente assou para o almoço tem um pedaço lá. Abriu na geladeira, pedaço de peixe e esquentaram no micro-ondas e deram para Jesus. Não é? É o que nós faríamos na casa da gente, né? Então, gente, essa cena prosaica, né? Ela, no fim das contas, ela é maravilhosa, porque ali estava o Jesus que eles sempre tinham visto, que eles tinham conhecido. Ali sim estava acontecendo um reencontro que eles não esperavam mais, mas que no fundo era o sonho de toda a comunidade dos discípulos. E existe uma outra coisa também muito interessante nessa cena, que é o seguinte, ali foi, digamos assim, o primeiro culto dos cristãos. Como assim? Eles não estavam no templo, eles não estavam em nenhum ambiente religioso, eles estavam dentro de uma sala, mas se vocês observarem a sequência dos acontecimentos ali, ela corresponde com muita fidelidade àquilo que nós praticamos nas nossas celebrações. Vamos lá do começo. Estão todos reunidos ali, né? Então, quando a gente começa o culto, espera-se que todos estejam aqui reunidos nesse espaço litúrgico, não é? Então, tá certo. E aí Jesus, então, chega e sente-se a sua presença ali naquele espaço. E ele saúda com a paz. Essa saudação que é comum até hoje entre os povos semitas, tanto os judeus, né? Shalom Aleichem, né? Como os árabes, Salam Aleikum, paz seja com vocês. Então, nós recebemos
no início do nosso culto, a saudação da paz. É a nossa praxe, não é? E ao mesmo tempo nós ficamos assim, nós reservamos um tempo de adoração, que é justamente aquele tempo que os discípulos e as discípulas passaram ali contemplando a figura de Jesus, sem ter uma expressão, sem ter uma reação, talvez, maravilhados pela presença de Jesus. Aquilo foi um momento de adoração. Eles sabiam que eles estavam na presença de alguém que não era uma pessoa qualquer, era o Filho de Deus que estava ali. Normalmente, nos nossos cultos, a gente passa, então, ao momento da palavra, não é? Aqui inverteu, aqui fomos para a mesa. Eles foram para a mesa. E Jesus, então, fez uma refeição na presença deles, e provavelmente os outros que estavam ali também partilharam de alguma forma dessa refeição. Não é? Foi o momento de sentar-se à mesa e compartilhar com Jesus da refeição que ele fazia. Nós também temos essa refeição. Nós também temos uma refeição na qual nós partilhamos uns com os outros e partilhamos com Jesus Cristo, presente entre nós. E terminada essa refeição, o que Jesus começou a fazer? A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu entendimento para compreenderem as Escrituras. Ou seja, o que Jesus fez ali? Uma exposição bíblica, parecida com essa que eu estou fazendo aqui com vocês. Não é? Claro. Cheia do Espírito, cheia da presença de Jesus Cristo. Mas uma exposição bíblica de todo o patrimônio das Escrituras de que eles dispunham. Eles dispunham da lei, dos profetas e também do livro dos Salmos, o que é muito interessante, porque a gente sabe da riqueza do livro dos Salmos, né? Como expressão da espiritualidade do povo de Deus. O livro dos Salmos, ele não somente conta histórias ou prescreve normas de comportamento, ele narra coisas do fundo da alma, ele narra momentos de alegria, momentos de conflito com Deus também, momentos de júbilo e ao mesmo tempo momentos de grande dúvida, de debates profundos com Deus. Ele também faz parte das Escrituras e também deve ser incluído na nossa reflexão a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, porque assim ele mesmo fez. E finalmente, então, depois que ele expôs as Escrituras, ele também se apresentou pessoalmente e mostrou as consequências do seu corpo da obra de salvação que ele tinha realizado. Mostrou as mãos e os pés feridos, mostrou o lado, mostrou que foi necessário sofrer para garantir salvação para cada um de nós, para nos levar a uma nova vida. Então, aqui o alvo da exposição bíblica é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Foi para isso que ele realizou todo esse itinerário bíblico, esse percurso, para no final mostrar, então, a si mesmo como uma verdadeira palavra de Deus. Verdadeira palavra de Deus é Jesus Cristo. Mais do que um livro. A gente normalmente chama, né, a Bíblia, a palavra de Deus, está aqui, o livro de capa preta.
Deus é muito mais do que isso. A palavra de Deus verdadeira é a pessoa de Jesus Cristo. E é a si mesmo que ele se mostra, então, como palavra de Deus. E, no final, então, ele diz o seguinte, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então, depois da exposição da palavra, existe uma missão, existe um envio. Toda aquela reflexão, ela tem uma finalidade: capacitar aquelas pessoas que estavam ali, e não só os discípulos, não só os que se tornariam ali apóstolos, que iam viajar pelo mundo inteiro, que iam plantar igrejas na Europa, na Ásia, na África, e em tantos outros lugares que estavam ali, predestinados por Deus para isso, mas também aqueles outros homens e mulheres que estavam ali reunidos e que também testemunharam de Jesus Cristo. Eles também são chamados, todos nós somos, não só pastores, pastoras, presbíteros, diáconos, todos nós somos chamados a fazer essa proclamação. E o capítulo termina com uma proclamação solene: vocês são testemunhas dessas coisas. Vocês são testemunhas dessas coisas. Aquilo que vocês estão vendo aqui, vocês serão chamados a afirmar, a confirmar nos seus depoimentos. E se alguém perguntar para vocês viram, por acaso, Jesus ressuscitado, depois de ter sido crucificado, depois de ter sido sepultado, depois de sumir o corpo dele? Você viu ele andando por aí? Eu não vi só andando, não, eu conversei com ele, eu jantei com ele, eu ouvi ele pregando, e ele me enviou para pregar salvação, arrependimento, transformação de vida no nome dele. Algumas pessoas pagaram com a vida por se manterem firmes nesse testemunho. Outras tiveram a felicidade de, a partir disso, construir grandes igrejas, chegar em novas cidades e ali implantar o Evangelho de Jesus Cristo, conforme o propósito de Deus. Então, isso que aconteceu nessa sala, no cair da tarde ou na noite do domingo da ressurreição, acontece em todas as nossas igrejas, ou pelo menos é o que deve acontecer. Nós termos a visão de Jesus Cristo, a certeza de que Ele está vivo, nós adorarmos Jesus na sua presença, nos alegrarmos com o fato dele ter ressuscitado e dele nos garantir vida eterna, e ao mesmo tempo ouvirmos a sua palavra, partilharmos com ele da refeição que ele mesmo preparou para nós e recebermos esse envio, recebermos essa missão, nos capacitando para realizar esse compromisso. Essas são as lições desse breve encontro que Jesus teve com os seus discípulos no dia da sua ressurreição. Vieram outros. A partir daí, houve outras ocasiões em que Jesus se apresentou. Segundo o apóstolo Paulo, foi visto por 500 pessoas ao todo. Se perguntar quem teve contato com Jesus durante esses 40 dias, antes da sua ascensão, nós estamos exatamente nesse período, o tempo litúrgico da Páscoa simboliza isso.
a convivência do Jesus ressuscitado com os seus discípulos. Que nós saibamos aproveitar bem esse tempo, esses 40 dias de Jesus, caminhando conosco, comendo conosco, celebrando conosco e afirmando a sua ressurreição. Amém? Um hino do nosso cenário evangélico que eu acho diz muito dessa cena do evangelho é esse: conosco estás, ventura,